Pessoal, o Santos acaba de perder do Botafogo de Ribeirão Preto por 1-0 agora há pouco. O jogo acaba de finalizar, né? Santos, que não jogou bem essa partida, ainda está anos-luz longe daquilo que o Santos pode apresentar. O Santos ainda com muita dificuldade no meio de campo, nas laterais. Vi um buraco no meio de campo, o Santos ruim na marcação. O meio de campo do Santos não funcionou hoje. A lateral direita foi o principal caminho do time adversário para chegar na área do Santos. João Paulo hoje novamente foi considerado o melhor jogador do time e da partida. Deixou o troféu lá, não quis receber. E o time do Santos amargou uma derrota. Então o Santos está com empate contra o Internacional de Limeira. E agora essa derrota em casa contra o time do Botafogo de Ribeirão Preto, né? Eu fiz algumas anotações aqui, mas eu acho que não é salutar a gente falar a respeito primeiro do que eu tô achando do time do Santos. Pessoal, em alguns momentos, eu não sei se vocês perceberam isso no decorrer da partida. Primeiro que o time do Botafogo veio, inclusive na entrevista do Dudu, agora no final do jogo, ele deixou bem claro que o Botafogo veio para jogar no contra-ataque. E o Santos não se apercebeu disso. É bem verdade que nós vimos no primeiro tempo o time do Botafogo jogando do meio de campo para trás, né? E o Santos com uma dificuldade enorme para entrar no sistema defensivo do Botafogo, né? Ora o Santos começou a fazer jogadas pela direita com o Ângelo e pela esquerda com o Lucas Braga. Isso no primeiro tempo. Inclusive, os melhores jogadores do Santos foram esses dois, né? Foram os que deram mais trabalho ao time adversário, né? Entendo que o Lucas Braga, jogando improvisado de lateral esquerdo, estava mais jogando na ponta esquerda do que realmente fazendo seu sistema defensivo. O Ângelo, que foi o jogador que mais preocupou o sistema defensivo do Botafogo, também fez algumas jogadas no primeiro tempo, mas não foi o suficiente para o Santos fazer o primeiro gol, né? O Santos tentou para lá, tentou para cá. O time do Botafogo veio com essa filosofia, né, de jogo, de jogar bem fechadinho e sair nos contra-ataques. E os dois primeiros lances da partida foi justamente do Botafogo. O Botafogo deu 2 chutes, um inclusive foi uma defesa espetacular do João Paulo, que foi no ângulo, ele buscou com o braço esquerdo, e depois um chute de fora da área, também muito perigoso do jogador de meio de campo do time adversário. Fiz algumas anotações aqui, né? Mas eu acredito que os melhores jogadores do Botafogo, eu anotei aqui, foi o Rafael Tavares, esse deu trabalho, foi o Felipe Souto, que foi o cara que deu o arremate que o João Paulo pegou no ângulo, e o Dudu, né? Que esse sim, esse daí resolveu fazer um inferno na parte direita do time do Santos, onde que fica localizado o Madison. É bem verdade, pessoal, que o time do Santos padece de jogadores de laterais, né? Nós temos um improvisado, que é o Lucas Braga, que está jogando lateral esquerdo, mas que muitas vezes ele fez as vezes de jogar lá na ponta esquerda. Os melhores momentos do Santos foi com ele novamente e com o Ângelo. E na lateral direita não existiu marcação, assim como no meio de campo existia um buraco muito grande, como eu havia dito. O time do Botafogo, me parece, eu já tinha falado nos vídeos anteriores, no vídeo agora que eu fiz do pós-jogo do Internacional de Limeira, esses times do interior, geralmente, pessoal, a informação foi do comentarista do jogo, o Richardson. Eles começaram a fazer os treinos em novembro do ano passado. Então você percebia que parecia que o Santos no meio de campo estava no ritmo e o time do Botafogo estava num ritmo totalmente diferente, acelerado, jogando no contra-ataque, tanto no primeiro tempo como no segundo tempo. E numa dessa, no segundo tempo, o Botafogo fez o gol. Pasmem, o Santos errou na marcação de novo, o Santos errou, não marcou o lateral. A jogada aconteceu com a lateral direita, com a cobrança de lateral lá na lateral direita. O Madison não viu. Ficou discutindo quem marcava e deixava de marcar. O Luiz Felipe apontando para um marcar. O Bauerman também não marcou. E o Zanocelo estava na jogada. E o Dudu, esperto,
jogou com a bola com a mão, porque lateral não tem impedimento, ele entrou dentro da área, cruzou para trás, e esse Matheus Carvalho, que jogou algum tempo no futebol do Rio, se eu não me engano, lá no Vasco da Gama, fez o gol meio de esquerda, de esquerda meio caindo, e a bola acabou indo lá na parte direita, no cantinho direito do João Paulo, e o João Paulo acabou não pegando essa bola, porque acabou indo no contrapé dele, e o Botafogo fez o primeiro gol, né? A partir daí, falando um pouquinho do sistema defensivo do Santos, o Santos, o Velasquez, por muitos momentos, não teve muita função. O engraçado foi que ele saiu numa substituição para a entrada do Bruninho, aos 12 minutos do primeiro tempo. Coincidentemente, logo na sequência, o Santos acaba tomando o segundo gol. O primeiro gol, melhor dizendo. Não posso culpar o sistema defensivo unicamente do Santos. O time inteiro do Santos parecia que estava muito espaçado. A bola, eles tinham jogadas de ataque, é bem verdade, com as extremidades, jogando de pés trocados, com o Ângelo, que jogou muito bem. Se tiver que... Eu achei que o Ângelo foi muito bem no jogo, pelo que o Santos apresentou, e o Lucas Braga jogando no pé invertido do outro lado. João Paulo nem vou falar a respeito do João Paulo, porque se não fosse ele, o Santos provavelmente tomaria mais de 2 gols. Defesas, inclusive aquela no chão milagrosa, de cabeçada, de chutes de frente, aquela que ele pegou no ângulo, como eu já havia dito, saídas de bola, enfim. O Santos precisa melhorar. Esses jogadores que não estão presentes no time do Santos, que é o caso do Sandri, que está contundido, o caso do Batistão, que acabou sendo liberado pelo departamento médico do Santos e acabou jogando alguns minutos, né? Inclusive ele chegou até a fazer o gol, mas foi anulado pelo VAR, né? Eu não acho que o Santos, de alguma forma, teve a preocupação, muitas vezes, de se defender, até porque o Santos não fez isso, né? O Santos está mal fisicamente, o Santos precisa melhorar a parte tática, precisa melhorar o agrupamento dos jogadores ali no meio, porque você veja bem, o Santos saiu jogando com o João Paulo, saiu jogando com o Madison, que não jogou nada, saiu jogando lá na lateral direito, do lado dele, com o Velasquez, depois no meio de campo, o Luiz Felipe, que assim, eu vou fazer uma observação, o Santos está tão mal fisicamente, um pouco, tão anos-luz longe dos demais times que estão treinando, que estão jogando contra o Santos, que teve uma bola no segundo tempo lá, que esse jogador que entrou no lugar do Dudu, deixa eu ver o nome dele aqui, o Bruno Michel, que é um ponta esquerda, que ele entrou no lugar, na verdade, do Mantuan, que jogava no meio de campo. Só que o Mantuan era meio de campo e esse Michel acabou, na verdade, esse Bruno Michel acabou jogando lá na ponta esquerda, fazendo as vezes do Dudu, que acabou saindo por contusão. E aí continuou a mesma coisa. O Madison não conseguiu segurar esse jogador. O jogador foi toda hora para dentro dele e acabou fazendo alguns cruzamentos e chutando para o gol. O Santos, por vezes, largando, tentando fazer o primeiro gol de empate, a zaga ficou muito vulnerável, né? Porque o Santos desacostumou a jogar com 2 zagueiros. Mas se fazia necessário pelo menos mais um jogador no meio de campo. Bruninho entrou, pegou algumas vezes na bola, até algumas faltas ele chegou a cobrar. O Sanches também entrou, mas também não resolveu, pessoal. O importante é que o Santos tem que pensar em contratações, né? O Santos precisa logo desses jogadores que estão aí precisando voltar, que é o caso do Sandri, né? O Ricardo Goulart, que precisa ver logo essa situação dele, dessa inscrição para o Campeonato Paulista, o nome dele precisa estar logo no bid, que o Santos carece desses jogadores para equipar melhor o time do Santos, né? O Santos jogar um pouco melhor. Sem isso, eu acho que o Santos fica na mesma condição que estava jogando no ano passado, e o Santos, dessa forma, não vai para frente. Tá certo, pessoal? Hoje, as notícias não foram boas, porque o Santos acabou perdendo, né? E deixa eu me apresentar aqui novamente, meu nome é Vargas Joaquim,
Seja muito bem-vindo ao meu canal, Vargas Santos TV. Hoje, infelizmente, o Santos perdeu, mas vamos ver se no clássico contra o Corinthians o Santos entra com força total e a diretoria do Santos adianta essa documentação junto à China, porque o Ricardo Goulart se tornou um cidadão chinês, então ele está como estrangeiro. Pelo Santos acho que não tem problema, o problema está de vir a documentação de lá para cá. E quando vir, espero que seja antes do clássico contra o Corinthians nesta quarta-feira, e o Santos consiga o maior número de jogadores para poder jogar contra o maior rival lá no campo deles, lá, vamos dizer assim, no campo do Itaquerão. Tá certo, pessoal? Eu fico por aqui, um abraço, fica na paz, fica com Deus e até breve. Um abraço, tchau.